tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um momento da Hora da Prece. A mais um momento em que os nossos pensamentos se encontram, em que as nossas vibrações seguem no mesmo caminho. E assim nos sentimos mais próximos, mesmo com a distância física. Mas logo, logo estaremos juntos presencialmente. E para iniciar o nosso momento de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento em que estamos reunidos entre irmãos, vibrando no amor do Cristo, nosso irmão que veio nos ensinar, que veio nos amparar, que veio nos mostrar o caminho do amor, da fraternidade, da benevolência. Pai amado, ilumina os nossos irmãos que neste momento estão em hospitais, que nesse momento não têm a mesma oportunidade que estamos tendo agora. Que essa energia benfazeja possa atingir a cada um deles, que eles possam sentir a emoção, o amor, o carinho que daqui emanamos. Que a paz do Senhor possa atingir os lares de todos os irmãos
em todos os lugares do nosso planeta. E assim, te pedimos a permissão para iniciar mais um momento da hora da prece. Que assim seja. Hoje, a nossa mensagem inicial é do livro Nosso Lar. É uma mensagem de André Luiz, no início do livro Nosso Lar. Vamos refletir um pouco. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que haver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolve-se transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, veja que belíssima mensagem de esperança nos traz André Luiz. Veja que nessa mensagem estão atreladas tanto a valorização da vida, como a gente deve valorizar esses momentos que passam tão depressa. Até ele vem comparar um século a um segundo, a um minuto. E a morte não é o fim. A morte não encerra tudo isso aqui que vivemos. E a morte é apenas um começo. O começo de uma nova existência. Então que assim, meus irmãos, André traz essa valorização à vida. Ele já inicia dizendo que a vida é fonte eterna. E que o simples baixar dos panos não acabaria com a beleza da existência do nosso ser. Principalmente nós, espíritas, acreditamos isso na existência da alma, do espírito, que permanece. E que a morte não é a morte, é um desencarne. A morte é um renascimento para uma nova vida. Então, que possamos valorizar cada minuto, possamos valorizar cada segundo dessa nossa existência, tentando sempre fazer a diferença, tentando sempre seguir os passos do Mestre, do Cristo, para que a gente possa seguir esse caminho, esse trajeto, que o rio possa percorrer esse caminho da melhor forma possível e da forma mais bela que a gente conhece. Então, cada um de nós recebemos esta oportunidade de estarmos aqui, esta oportunidade desta existência. Por isso que André traz brilhantemente essa mensagem, valorizando a vida, valorizando o que a gente deve viver aqui, que a gente deve aproveitar aqui, e também acreditando que aqui não é o fim. É belíssima essa mensagem de esperança trazida por André, principalmente nos momentos em que vivemos. Então, às vezes, quando perdemos alguém,
temos uma leve impressão de que tudo acabou. E não, é apenas um começo. É apenas um novo começo. É apenas o despertar para essa nova vida. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Que assim seja. Respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado, meu irmão. Ouve o teu coração em cada prece, Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece meu irmão, com a força eterna da consolação. compreenderás a dor que te domina Meu irmão, ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. compreenderás a dor que te domina Meu irmão, ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Olá a todos, que sejam bem-vindos nesse encontro da Hora da Prece, no estudo do Evangelho, tá? Que o tema de hoje vem do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E estudaremos hoje o item 8, Desigualdade das riquezas. E começa assim. A desigualdade das riquezas
é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples: porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um. Que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que ao supor que ela daria a cada um o necessário. Não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, por sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria apenas um ser passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento da terra sofreria com isso. Esta é a razão de cada um possuir, por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá um dia, em uma outra existência, e outro que a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que, se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar os ricos, e nem estes têm motivos para vangloriar-se,
do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo e o luxo, que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas nunca o coração. Eis porque estas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens deixarem-se reger pela lei da caridade. Desigualdade das riquezas. É muito... Em uma vida onde não a conhecemos como precisamos, ou seja, uma vida ainda moldada, né, através do seu comportamento, moldado através da ignorância, do pouco conhecimento que temos sobre ela, podemos achar que Deus é injusto, porque para uns dá a riqueza e para outros a miséria. Não seria fácil pensar assim? Só que isso é devido à nossa ignorância. É devido à nossa falta de entendimento sobre a vida. É devido à nossa falta de fé na vida futura. É devido à nossa falta de entendimento sobre as leis reencarnacionistas. E também é falta de perceber o quanto precisamos dentro de nós aprender, quando ricos, quando pobres. Porque a doutrina espírita esclarece que tanto o rico quanto o pobre estão em processo de evolução. Para uns, Deus dá a riqueza, junto dela, poderes. Para outros, a miséria. E junto dela, a escravidão de todas as ordens. Mas tudo isso é para o progresso espiritual de cada um. Quem não compreende a lei da reencarnação fica naturalmente achando que Deus é injusto. Sim. Porque a compreensão sobre a lei de vidas sucessivas, a explicação que a doutrina espírita vem dar para esses acontecimentos, para esse tipo de modelo da nossa sociedade, né, de muitos ricos, de alguns ricos e muitos pobres, é explicar que, devido à nossa ignorância, o progresso, para o conhecimento, precisa-se ser assim. E, acima de tudo, espíritos imperfeitos que somos, temos que aprender, de alguma forma, como lidar com a riqueza. Porque a doutrina espírita esclarece que a riqueza impulsiona aos vícios de todas as ordens, às paixões. Junto delas, né, a soberba, o culto ao orgulho, ao egoísmo. E a miséria impulsiona a lamentação, a revolta, a inveja. Então, tudo fruto da nossa imperfeição. A riqueza, que poderia ser uma grande ferramenta para o progresso espiritual, quando ela é usada em beneficiar o próximo, seja para recompensar de um trabalho justo, seja para ajudar os necessitados nas suas maiores precisões, ela infelizmente não é usada dessa maneira. A riqueza, ela é, como foi falado anteriormente, ela é usada para a satisfação das paixões, muitas das vezes doentias. E isso é fruto da imperfeição. As lamentações
que a pobreza produz, as lamentações e a revolta, fruto da nossa imperfeição. Então, as leis de vida sucessivas nos trazem experiências para que possamos aprender a lidar com a riqueza, aproveitar a riqueza e também a miséria, para que possamos aprender com a pobreza, com a falta de muitas das vezes do que é necessário para a sobrevivência. E tudo isso, esse aprendizado, esse exercício vem nessas vidas encarnadas, onde tudo passa muito rápido, apesar da nossa pouca compreensão sobre isso. Então, o que precisamos fazer é seguir os caminhos do Mestre Jesus, através desse evangelho que vem hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresentar, tá? A mensagem de Jesus, nos apresentar Jesus, para que possamos usar a caridade em todos, a caridade na miséria, a caridade na pobreza. Ela pode ser sim praticada, exercitada, seja na riqueza ou seja na pobreza. Assim, de alguma forma, poderemos estar usando a nossa encarnação com o melhor proveito possível. Só depende de nós. A mensagem espírita, em um tema como esse, de um tema totalmente esclarecedor, vem nos ajudar bastante. Porque é como se estivéssemos saindo de uma escuridão, de um comportamento onde não entendíamos a vida. A nossa falta de fé hoje, a nossa falta de acreditar na lei de vidas sucessivas, a nossa falta de fé em acreditar na reação de toda ação, é fruto de muito tempo de escuridão. Mas esse tempo passou. E o convite hoje nos é dado. Hoje a doutrina espírita vem de forma sutil, vem de forma carinhosa, nos convidar a refletir do que estamos fazendo da nossa vida. Como o tema de hoje, seja na riqueza, seja na pobreza. Podemos fazer algo melhor da nossa vida. E o convite está dado. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande ferramenta para que não possamos mais dar desculpas para si mesmo que não sabíamos. Que possamos então ser mais, agradecendo a mensagem espírita através do exercício, do exemplo, da caridade e do amor. Para finalizar, é sempre bom deixar claro: muitos espíritos no plano espiritual, depois de um certo tempo, não temos como determinar que tempo é esse, né? Mas num determinado tempo, quando o esclarecimento chega, que foram ricos aqui no planeta, pedem para voltar como pobres. Enquanto os pobres que aqui estão querem ser ricos de a todos os instantes. Então fica aqui essa observação. A caridade é o caminho. Jesus nos ensinou e estende a mão todos os dias para nós. Basta nós querermos. Que assim seja. Deus, eu tenho tanto amor pra
dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos o Livro dos Espíritos. E hoje vamos continuar a trabalhar a lei de adoração, que está no capítulo 2 da segunda parte, as leis morais, na questão 657, que trata da vida contemplativa. Kardec, então, pergunta: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Os espíritos respondem: não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, uma vez que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. E ele remete, então, à pergunta 640, que nós já estudamos. E a 640 vai falar sobre aquele que não faz o mal, para a gente revisar, né? Mas que aproveita do mal feito por outra, culpável no mesmo grau, e é como se o cometesse. Então aqui, nessa questão única, que fala sobre vida contemplativa, nós precisamos entender do que se trata, tá? Então, o que seria uma vida contemplativa
na perspectiva desse diálogo entre Kardec e os espíritos. Então é aquela pessoa, aqui na pergunta de Kardec, que foge da vida. Aquela pessoa que passa toda a sua existência meditando, orando, tentando encontrar a Deus. Nesse processo de não interagir com os outros seres humanos, ele se fecha sobre si mesmo, em busca desse amor, desse encontro com Deus a partir dele mesmo. Utilizando para isso, pode ser técnicas de meditação, podem ser a vida em clausura, ou pode simplesmente ser dentro de casa, se isolando de todos e passando apenas a recitar preces, a orar várias vezes no dia, em busca deste encontro, deste religarem. E nós poderíamos dizer, mas por que os espíritos dizem que isso não é bom? Por que eles usam uma palavra tão forte como vida inútil, inutilidade, não é? Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, só um segundinho, o capítulo 15, Instruções dos Espíritos, quando eles nos dizem, fora da caridade não há salvação. E quando os Espíritos vão discutir sobre o que se trata de fato a caridade, o primeiro ponto que fica muito claro é que esse reencontro com Deus é preciso, na verdade, para realizar a caridade, mobilizar a fé. Então a fé é uma coisa importante. Orar, encontrar a Deus, fazer preces, reconhecer nessa prece a nossa necessidade, ou a grandiosidade de Deus, Pai, Criador, todo amoroso, e a partir daí se entregar é importante. Os Espíritos não estão dizendo isso. A gente sabe que existe um momento e inclusive um conselho para que a gente tente esse contato todos os dias. Que a gente faça a prece em um momento, 10, 15 minutinhos ali no final do dia ou no início do dia, dedicando a Deus a nossa vida, as nossas decisões, os nossos atos. O que os Espíritos estão falando aqui é de alguém que precisa estar em equilíbrio, exercitar a fé, mas a fé com obras, a fé com atitudes, e encontrar a Deus através do próximo. Em outra passagem do Evangelho, os discípulos perguntam, Mestre, quando foi que te vimos, que te ouvimos, que te abrigamos? E Jesus responde, todas as vezes que escutas, que acolhes, que abriga qualquer pequenino, é a mim que estás abrigando. Então é através do outro, do contato com o outro, do convívio, que nós exercitamos a verdadeira caridade, a verdadeira fé. A que pese precisarmos renovar nossas intenções, renovar as nossas energias e muitas vezes parar e nos dedicarmos a esse encontro, né? Essa contemplação de ficarmos ali escutando o que Deus tem a nos dizer, mas não dedicar toda a vida somente à contemplação, mas a partir do que a gente escuta, colocar em prática no dia a dia o amor divino, fazer a fé com obras. Tem um exemplo no Brasil que é muito forte, Irmã Dulce, a bendita protetora dos pobres da Bahia, que pertencia a uma congregação que tinha por princípio esse isolamento da sociedade, em que as irmãs viveriam, então, ali dentro do claustro, interagindo entre elas,
mas apartada das questões da sociedade. E isso sempre incomodou muito a irmã Dulce e ela muito lutou para que pudesse trazer a prática cristã, ser como Jesus, ser como Francisco de Assis e ir ao encontro daqueles que necessitavam. Nunca a irmã Dulce deixou de orar, nunca a irmã Dulce deixou de fazer suas preces, mas ela transformou a vida numa oração, a ação do bem. Então os Espíritos nos lembram no Evangelho que muitas vezes é preciso coragem e é preciso mobilização para realizar o bem. Que muitas vezes o mal acontece pela nossa inação. Então não basta não fazer o mal, é preciso ter consciência, atitude e praticar o bem. Trabalhar com equilíbrio, contemplando, agradecendo, louvando e muitas vezes solicitando amor, apoio, força, sabedoria. Mas trazer tudo isso, todo o evangelho que nós aprendemos a cada domingo, todas as lições dessa nossa amada doutrina espírita para a prática, para a caridade moral com aqueles que estão próximos de nós, com aqueles que Jesus faz atravessar a nossa existência, o nosso caminho, nesse encontro de possibilidades para fazer o bem, e a caridade material. E nesse momento que vivemos, meus amigos, nunca foi tão necessária. Não é preciso ir muito longe para encontrar alguém necessitado desta caridade moral e material. Por muitos motivos. É só aprendermos a olhar além da nossa janela. Muito obrigada. Paz e bens a todos. Boa noite. Vai, faz a tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente o caminho e canta, para quem não tem razão mais pra cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Vai, faz a tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegre aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz
para quem não tem razão mais pra cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz, se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para o passe. Procuremos asserenar os nossos corações e os nossos pensamentos, buscando auxílio na respiração lenta e profunda. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, enviando para nós, por meio de seus emissários, espíritos amigos, as suas abençoadas energias que nos estimulam aos bons pensamentos e aos bons sentimentos, que acalmam o nosso coração, que nos dão força e coragem para seguir na nossa caminhada. Ao inspirarmos, procuremos sorver todas essas energias. Percebamos a ação desses bons fluidos no nosso corpo físico, alcançando cada célula, preenchendo também todo o nosso espírito, deixando-nos serenos e confiantes de que tudo irá se acertar, porque tudo está nos desígnios de Deus. Agradeçamos ao Pai este momento. Agradeçamos as lições hoje aprendidas na hora da prece. Agradeçamos pela oportunidade da encarnação, por todos os benefícios que nos cercam, por nossa união em Cristo. E sigamos confiantes de que a nossa caminhada está sendo sempre amparada pela espiritualidade amiga. Nós não estamos sós em nenhum momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Nós poderemos ter essa certeza. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações durante toda a semana. Assim seja.